E aí, sempre que eu vou fazer algum desses eventos e palestras, eu provoco pergunta: quem aqui nunca venderia a sua empresa? E aí ninguém levanta a mão, porque sempre rola aquela brincadeirinha, não, dependendo do preço, a gente faz qualquer negócio, né? Talvez eles Tipo, entendam uma coisa meio binária, assim, vender 100%, né? com certeza, com certeza. Mas a provocação é bem nesse sentido, porque eu falo depois, olha, alguém aqui está pronto para vender a empresa, tem certeza que se chegar amanhã, putz, enfim, um comprador de bilhão para fazer uma proposta e tal, tá pronto, vai passar na diligência, etc, enfim. Aí todo mundo já fica meio assim, pô, peraí, não sei. Aí um ou outro levanta a mão, aí eu pergunto, você é auditado? Aí ele fala, sou. Aí tudo bem, E aí eu faço a provocação, olha, independente de você querer levantar dinheiro, seja o que for, acessar mercado de capitais ou não, sua empresa tem que estar pronta para ser vendida, sempre. Uhum. E o processo de você se preparar para um IPO, se preparar para acessar mercado de capitais, é um processo que vai deixar a sua empresa pronta para ser vendida. Legal. E você não pode perder a janela, porque se o comprador bater na tua porta e você não está pronto, ele vai no teu concorrente do lado. Sim. Você tem que aproveitar a janela. Pequenas e médias empresas geram 8 em cada 10 empregos no Brasil. Pequenas e médias empresas contribuem para 1/3 do PIB do Brasil. Não só no Brasil, mas ao redor do mundo, as pequenas e médias empresas, muitas vezes carentes, de uma governança sólida, desempenham um papel fundamental para a manutenção e expansão da economia. E apesar dessa valiosa contribuição, não é novidade que essas pequenas e médias encontram dificuldades para acessar financiamentos. Por exemplo, tem um estudo da McKinsey que fala que existe um déficit de aproximadamente 5 trilhões de dólares por ano em recursos que poderiam ser destinados a esse segmento, dos quais 20% estão na América Latina. A sorte é que financiamento não vem somente através de dívidas. Aqui entram os IPOs. Antes impossíveis, ou muito distantes para a realidade das pequenas e médias, e graças ao mercado de acesso que está sendo destravado pela B4, apoiado também pelo regime fácil que está em tramitação na CVM, esse sonho impossível agora é realidade. Recentemente eu conversei com a Patrícia Stille, que é a CEO da B4, e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Rodrigo Fisman, que é o presidente do conselho. A gente vai mergulhar no dia a dia dessas pequenas e médias e reforçar o convite para que mais empresários e empresárias se juntem a esse novo mercado de ações que nasceu para transformar o país. Rodrigo, muito obrigado que você está aqui. Obrigado a você, é um prazer estar aqui para a gente bater esse papo. Show de bola. Então a ideia, como a gente falou, um pouco antes de começar, essa, a gente entrar na realidade das PMEs, Então, talvez a gente pode começar explorando esse panorama de PMEs no Brasil, Eu acho que a Patrícia mencionou na outra entrevista que existem aí cerca de 400 mil aproximadamente empresas, PMEs, no Brasil, distribuídas em todas as regiões, nesse range de faturamento, nesse porte adequado para o mercado da B4. Queria que você falasse, por favor, setores, onde essas empresas estão, esse número ele é isso, ele é um pouco mais, um pouco menos, e aí a gente parte a partir daí. Maravilha. O número é um pouquinho menor, a gente, via fontes do Econodata, a gente mapeou que são aproximadamente 380 mil empresas, está quase lá nos 400, que faturam até 500 milhões de reais ano. Então, é efetivamente muita gente, A gente sempre vê, às vezes, matéria no jornal, poxa, temos 20 milhões de CNPJs, etc. E para dar um pouco da visão desse recorte, a gente tem ali efetivamente 20 milhões que a grande maioria disso, 90 e muitos por cento, está concentrado no MEI, no MEI, no micro, enfim. Agora, nesse range que a gente olha ali de 10 a 500 milhões, a gente está falando aí desses 380 mil aproximadamente, espalhados pelo Brasil inteiro, em setores diversos. E, efetivamente, esse perfil de empresário é um empresário que não tinha acesso a mercado de capitais de forma ampla. Tanto dívida melhorou um pouco nos últimos anos, mas assim, mesmo para dívida estruturada e o equity e os IPOs, é realmente aquela visão do sonho possível, do sonho distante, enfim. Acho também que o pequeno e médio empresário brasileiro,
a gente tem nesse grupo também muitas empresas familiares. Né? E dentro desse grupo, o que eu pude observar nos últimos anos foi um grande amadurecimento de mindset desses empresários. E na minha opinião, aí é empírico aqui, não é estatística, etc., mas que uma grande maioria deles foi impactado positivamente pelo desenvolvimento do mercado de startups. Ok. Por quê? E é isso por trocas, né, como eu falei, empíricas ali com vários empresários, que talvez se a gente estivesse conversando há 15 anos atrás, um pouco menos, um pouco mais, você falar com esse empresário sobre ter sócio, abrir capital e ter milhares de sócios, Entendi. etc., ele ia olhar torto. Sócio eu não quero, quem tem sócio tem patrão, aquelas coisas assim da cultura do empresário Da empresa brasileiro. familiar, né? Exatamente. Tá. E isso mudou muito nos últimos anos, diria que aí talvez nos últimos 10 anos aproximadamente, com o crescimento da indústria de startups. Por quê? Porque esse empresário mais tradicional começou a ver uma empresa nova, crescendo muito rápido. Ele começa a ver matéria no jornal de empresa X que atua no setor dele, recebe dezenas de milhões de dólares de investimento e cresce a duplo dígito todo ano. Aí ele começa a parar para entender o que está acontecendo. Tá. O que sócio que não, ele recebeu um fundo, recebeu um sócio, o fundo exigia governança, pedia para ele ser auditado. Então, acho que foi muito bom, de forma geral, o desenvolvimento e o crescimento do mercado de venture capital, startups, etc., no Brasil, porque isso deu uma mexida com o empresário tradicional, digamos assim. Pôs uma chacoalhada positiva. E você acha que muito legal, nunca tinha pensado nisso. Esse relacionamento com as startups que você trouxe, que despertou essa curiosidade, esse aperfeiçoamento aí, você acha que isso é somente no quesito olhar para a startup e ver que ela está crescendo, que ela recebeu um aporte e tal, ou também questão de troca de tecnologias, assim, a startup agregando tecnologia, por exemplo, para essas pequenas e médias? Eu enxergo que mais do que a startup agregar efetivamente para a empresa pequena e média, eu acho que teve um movimento dos empresários mais tradicionais correndo atrás. Então, literalmente, assim, correr atrás para não ficar defasado, então, trazendo tecnologia para dentro das empresas. Então, eu acho que há 10, 15 anos atrás, se falava de tecnologia em empresas mais tradicionais como algo muito distante. Né? E hoje você fala assim, tecnologia permeia tudo. Então, até assim, acho que tinha no passado, né, nessas empresas, não, o pessoal lá de TI. Acho que até as nomenclaturas assim foram mudando dentro quem desse se liga processo. quando o laptop dá problema. Assim. Exatamente, exatamente. E não era a visão de, deixa eu automatizar processo, ganhar eficiência, ganhar escala, enfim. Tá. Então, acho que a gente efetivamente está permeando nos últimos 10 anos o pequeno e médio empresariado no Brasil, trazendo tecnologia para dentro de casa. Seja contratando startups, softwares, etc., ou outras soluções, seja essas próprias empresas desenvolvendo dentro de casa. Não, peraí, faz sentido eu ter um CTO, ou que seja, um gerente ou um diretor de tecnologia que vai focar aqui em como eu vou correr atrás, entre aspas, do tempo perdido. Então, acho que o crescimento do mercado de tecnologia, ele deu uma chacoalhada no mercado como um todo. Com certeza, o Covid, né, a pandemia, impactou isso positivamente, aí, né, não me entendam mal, digo no sentido de que os empresários que não faziam uso ou eram avessos à tecnologia, foram forçados. Eles foram forçados a passar a usar. Então, eu acho que quando a gente olha todos esses aspectos no mundo de pequena e média empresa, eu acho que a gente tem uma tempestade perfeita, no bom sentido, quando a gente olha as próximas décadas para trazer essas empresas para mercado de capitais. Tá. Por que isso? Porque para você acessar mercado de capitais, você precisa estar disposto a evoluir na sua governança, organizar ali a sua companhia, estabelecer políticas, a estar updated com o mercado, né, de forma geral. Então, acho que a gente teve, se a gente estivesse falando de
20 anos atrás, pô, muito mais difícil. E a gente teve, assim, é muito fácil, a gente fala isso abertamente, é muito fácil na nossa posição olhar para trás e criticar o que não funcionou. A gente teve no Brasil a tentativa de desenvolvimento do Bovespa+, que por N razões, por N motivos, não decolou, não deu certo. Talvez um dos motivos, né, possa ter sido esse, não acho que foi o maior. Na minha opinião, o maior motivo está ligado ao regulatório. Que Uma foi régua muito alta, assim, né? Exato. Foi muito do foco que a gente tratou na Before, mas nunca é um problema único, isso é uma combinação de problemas. E essa mudança da mentalidade do empresário, eu não tenho dúvida de que era algo que era importante que acontecesse para destravar o mercado. E aí, quando a gente fala de governança com esse pequeno e médio empresário, uma provocação que eu tenho feito, a gente, na Before, tem um trabalho de educação, né, para esse pequeno e médio empresário, gastando sola de sapato mesmo. Né, que me lembra muito dos tempos de XP, que a gente gastava muito sola de sapato para educar o investidor na ponta. Né? Então, vários eventos, palestras, etc., só que, né, com o nosso foco de falar com o pequeno e médio empresário. E aí, sempre que eu vou fazer algum desses eventos e palestras, eu provoco e pergunto: quem aqui nunca venderia a sua empresa? E aí ninguém levanta a mão, porque sempre rola aquela brincadeirinha, não, dependendo do preço, a gente faz qualquer negócio, né? Talvez eles entendam uma coisa meio binária, assim, vender 100%, né? Com certeza, com certeza. Mas a provocação é bem nesse sentido, porque eu falo depois, olha, alguém aqui está pronto para vender a empresa, tem certeza que se chegar amanhã, um comprador de bilhão para fazer uma proposta e tal, tá pronto, vai passar na diligência, etc, enfim. Aí todo mundo já fica meio assim, pô, peraí, não sei. Aí um ou outro levanta a mão, aí eu pergunto, você é auditado? Aí ele fala, sou. Aí tudo bem, E aí eu faço a provocação, olha, independente de você querer levantar dinheiro, seja o que for, acessar mercado de capitais ou não, sua empresa tem que estar pronta para ser vendida, sempre. E o processo de você se preparar para um IPO, se preparar para acessar mercado de capitais, é um processo que vai deixar a sua empresa pronta para ser vendida. Legal. E você não pode perder a janela, porque se o comprador bater na tua porta e você não está pronto, ele vai no teu concorrente do lado. Sim. Você tem que aproveitar a janela. Então, tem um processo de educação com esse, né, segmento de empresários para vamos começar a olhar para a cozinha e ficar pronto, independente se vai fazer operação ou não. E a gente tem falado isso muito, principalmente no momento de mercado que a gente está hoje, com o macro do Brasil ruim, juros subindo, etc, etc. Esse discurso, assim, eu reforço muito esse discurso com os empresários, porque fica pronto, você não sabe quando a janela vai melhorar. E a realidade do mercado, você vem desse mundo também, é isso. Amanhã tem uma mudança super relevante para o bem ou para o mal, mas se for para o bem, a janela abre. Sim. E você tem que estar pronto ali para aproveitar. Então, Legal. Eu acho que a visão, assim, com esses pequenos e médios empresários e muitas empresas familiares que nos próximos anos precisam pensar em sucessão, que aí é uma questão geracional mesmo que a gente tá falando, né? Estamos falando de muitas das empresas de hoje, que estão nesse hall de 380 mil, são empresas que foram fundadas há 20, 30, 40 anos atrás. Muitas delas não têm sucessão, ou às vezes têm, mas não sabe como fazer. E, mais uma vez, o processo de você se preparar para fazer uma operação em mercado de capitais vai te dar um nível de organização e governança que vai te ajudar também na sucessão. Então, vai muito além de apenas acessar o dinheiro. Muito legal, muito legal. E uma coisa que eu mencionei que encontrei com o Caio ontem, uma coisa que a gente falou. Muitas vezes o CEO, enfim, quem está à frente dessa empresa, sabe vender o produto dela, né? Agora, vender o valuation dela, vender a ação dela, são outros 500, porque envolve entender de fluxo de caixa, envolve entender de taxa de juros, de taxa de desconto e aí por diante. Eu queria te perguntar, qual que é o papel do valuation no dia a dia dessas empresas que estão, por exemplo, querendo acessar o mercado de capitais? Ela sabe o que é valuation? Ela usa o valuation para alguma finalidade?
outra do que um M&A, ou uma venda, um IPO, etc. Ela entende a questão do valor daquela empresa enquanto uma ferramenta de planejamento financeiro, por exemplo, de estratégia financeira? Eu te diria que assim, a resposta natural seria não, porém, eu acho que esse impacto que eu comentei que o mundo de startups e VC teve para o pequeno e médio empresário também impactou nesse tema, de chamar a atenção. Porque, de novo, você começa a ver, né, notícia no jornal e aí ele começa a fazer conta. Não, pô, peraí, saiu ali que aquela empresa captou 10 milhões de dólares e ele vendeu 20%, pô, então aí faz conta, pô, 50 milhões de dólares. O cara, pô, eu sei que ele não fatura o que eu faturo e tá valendo 250 milhões de reais. Pô, peraí, então quanto que vale o meu negócio? Então, acho que esse movimento também começou a passar na cabeça desses empresários. Óbvio que se a gente for olhar, talvez estatisticamente, assim, a grande maioria não sabe como se faz um valuation, não sabe qual é o valor estimado da sua empresa naquele momento, mas acho que é um tema que passou a ser mais presente no dia a dia desse empresário e que antes ele não existia. Era um tema que aparecia quando eventualmente vinha uma oportunidade de vender a empresa e que não partia nem do empresário, né? Alguém batia lá na porta dele. Então, eu acho que passou a ser um tema mais presente. Um outro aspecto que passou a trazer esse tema também foi a questão dos planos de incentivo e stock option. Eu acho que isso é algo que eu vejo alguns pequenos e médios empresários que foram implantando ou querendo implantar esse alinhamento de longo prazo. Poxa, eu queria aqui que o meu diretor virasse meu sócio, algo nesse sentido. E aí, naturalmente, para isso ele precisava entender quanto que a empresa valia. Ou criar uma métrica de valorar a companhia. Então, eu acho que é um tema que passou a permear mais isso. Olhando numa ótica de mercado e no momento atual, assim, o que a gente vê? Acho que alguns pontos importantes. A gente desenvolveu a Before, óbvio, é um negócio da nossa vida, é o que a gente está lá matando e morrendo todo dia, mas a gente fez a Before para o Brasil. Não é clichê, não é discurso, assim, é algo que é para ficar por décadas. Porque você falar de fazer IPO com juros futuro batendo 15%, dependendo de quem for, vai te chamar de maluco. Sim. Mas a gente não está olhando só para o agora, né? A gente está olhando, como eu falei, décadas para frente. E o mercado ele é cíclico sempre. Uhum. Se a gente estivesse conversando quando o juros estava a 4 e você falasse, não, mas pô, juros... E quando o juros chegar a 15, agora não volta para 15 e tal. Então, o mercado é cíclico, sempre vai. Então, a gente tem essa visão de longo prazo. No momento atual, tema de discussão de valuation é sempre mais duro e mais difícil por causa do momento, mas acho que a mensagem que eu passo, que eu tenho trocado assim, com investidores e empreendedores tem dinheiro disponível para boas companhias no preço certo. Aí o ponto X da questão está no preço certo. O empresário, às vezes, tem uma percepção de valor que a companhia vale mais e o investidor, no momento atual, está fazendo a conta, assumindo que, no limite, você consegue comprar que seja um título público a inflação mais 7 garantido e ele vai botar isso na conta de preço. Então, chegando no preço certo, sai negócio. Está mais difícil de sair negócio. E aí, realmente, o empresário que é bom, confia no negócio dele, ele vai preferir não vender uma parte da empresa agora e esperar o mercado melhorar. Mas esse esperar precisa ser um esperar preparado. Lembrando aquele ponto que da governança. Da governança que eu comentei, enfim. Agora, tem realmente uma necessidade de educação para esse empresário de quais são as alavancas que impactam valuation. Acho que isso é uma coisa que ainda está um pouco longe da visão do pequeno e médio empresário.
Tá. Acho que é algo que talvez é mais claro para um empresário de companhia grande, de capital aberto, né? Que ele sabe ali quais são os KPIs e métricas do negócio dele que o mercado gosta de ver, né? Que o mercado gosta de acompanhar, então tem um foco naquilo dali, ele sabe que botão apertar para impactar o seu o seu valuation, o seu pitch, enfim. Eu imagino que uma dessas alavancas seja, por exemplo, o CAPEX, né? Seja assim, eu tô captando essa grana, pode ser via equity, pode ser via dívida, porque eu quero, por exemplo, aumentar minha capacidade produtiva, ou, sei lá, eu quero expandir para um outro território e tal. Na sua leitura, qual que é o destino principal, assim, dos recursos que são captados nos IPOs? Eu diria que tem dois grupos. Quando não é oferta secundária, claro. Isso. Eu diria que tem dois grupos. Um grupo é para desalavancar, porque muitas vezes esse pequeno e médio empresário ele consegue crescer tomando dívida. E aí, assim, o empresariado brasileiro ele é muito bom. Porque pensa que, assim, tem nessas 380 mil empresas, tem uma vasta maioria que está crescendo, dando algum lucro, pagando juros de 20%, 30% ao ano. Então, assim, se ele tivesse desalavancado, ele provavelmente estava distribuindo dividendo muito bem, obrigado. Né? Então, tem um grupo de empresas que vai fazer a captação primária por uma reestruturação de capital. Okay. Que aí, efetivamente, deixa eu parar de tomar dívida de curto prazo, vou quitar isso daqui, de repente alongar um pouco a dívida e reestruturar a capital. E isso faz... E aí, realmente, às vezes, você abrir mão de 20% da tua companhia, como um exemplo aqui hipotético, né? Mas para parar de pagar serviço de dívida e começar a distribuir dividendo, mesmo que às vezes seja num preço que não é o que você gostaria, mas faz sentido. Se fizer a conta direitinho ali na ponta do lápis, dá para ver que faz sentido. Uhum. Então tem esse grupo e tem o grupo que para uma visão de crescimento, não necessariamente estruturar capital. E aí crescimento ele pode vir de diversas maneiras, dependendo do setor da companhia. Né? Às vezes crescimento é expansão comercial, e aí a companhia precisa de dinheiro para aumentar time comercial, e a sua geração de caixa presente ela não permite essa expansão mais acelerada. Né? Então, levantar capital para fazer expansão comercial. Tem também possibilidades, a gente vê alguns casos assim já, de crescimento inorgânico. Então, vou levantar capital para comprar um concorrente, enfim. Então, depende muito obviamente, do segmento e momento da companhia, mas eu separaria nesses dois blocos. Sendo que, normalmente, esse segundo bloco, que é a dinâmica ali focada no crescimento, as companhias que vão ter mais sucesso na captação desses recursos, dependente isso de momento de mercado, sempre. E aí entra um pouco da preparação desse CEO, desse fundador, empresário, para conseguir vender a empresa e não vender o produto que ele tem, que é ele se demonstrar para o mercado como um exímio alocador de capital. Legal. E isso é algo que é difícil a gente ver em pequenos e médios empresários. A gente tem um exemplo prático, a MaisMu, que é uma empresa listada na B4, assim, você conversa com o CEO, o presidente do conselho, enfim, que são os cofundadores da companhia, eles são exímios alocadores de capital. Assim, eles conseguem te passar a segurança que, beleza, se a companhia, para cada real adicional que coloca nessa companhia, a destinação daquele real adicional gera um retorno relevante. Né? Então, isso é um desafio, porque muitos dos pequenos e médios empresários eles foram crescendo na raça, literalmente. Né? Uma muitas coisa vezes mais reativa, assim, muitas vezes, né?
Deu um incêndio aqui, joga capital ali, então incêndio ali, joga capital ali. Mais reativa, muitas vezes de feeling, você ainda tem aquela coisa do empresário, ele sabe que vai dar um bom retorno, mas ele não faz a conta do ROIC daquele negócio. Certo. Então tem um processo de aprendizado, aí obviamente aqui eu não estou falando que, o pequeno e médio empresário, ele precisa aprender e ele fazer a conta na vírgula, mas minimamente entender o conceito para que o seu gerente, diretor financeiro, possa trazer essas análises, né, para ele e isso ajudar ele no processo de levar essa visão para mercado. Pensando um pouco nesse cenário macro, eu achei curioso o que você falou. Perspectiva de juros no curto prazo aumentando. Então, me pondo no lugar do investidor, muitas vezes, então prefiro uma renda fixa porque me tem um retorno mais garantido, entre aspas. Mas sobre a perspectiva do empresário e dessa estruturação da estrutura de capital dele, como é que você enxerga na cabeça desse empresário? Poxa, a taxa de juros está aumentando, então isso quer dizer que se eu pegar uma dívida, vai ser uma dívida cara. Qual que é essa conta que ele tem que fazer para falar, às vezes vale a pena um IPO, nem que seja para correr um risco da minha ação não ter tanta liquidez ou entrar com deságio, por exemplo. Porém, ao mesmo tempo, eu não vou ter que pagar esses juros exorbitantes aqui. Como é que você acha que ele faz essa conta? Eu acho que assim, muitos sabem fazer a conta técnica, mas eu acho que muitos também tomam a decisão com base no psicológico e não está errado, tá? Que eu acho que tem muito a ver com perfil. Uhum. Tem empresário que ele não tem problema de ter dívida e ele tem conforto sobre a alocação de capital. Vou dar um exemplo prático aqui só para ilustrar. Imagina uma empresa de locação de equipamentos de linha amarela. Ele está recebendo ali demanda de cliente e ele não consegue atender porque ele não tem máquina. Uhum. Ele sabe por quanto que ele vai alugar a máquina, sabe a média dos contratos que ele tem, conhece a base de clientes. Então, se ele tiver acesso a crédito, mesmo que o crédito seja caro, se fechou na conta dele de sobrar o final da linha, ele vai tomar e ele tem conforto porque ele está dando a máquina em garantia, vai rodar e tal, enfim. Então, estou dando assim, um exemplo... É que nem a lógica de comprar um apartamento, vai falar, vou pagar em 20, 40 anos, porque o que eu pago de juros é o que eu pagaria de aluguel. Exato. E aí tem o conforto naquilo dali. Tá. De novo, dei um exemplo que talvez seja até mais fácil de tomar essa decisão, mas vale para qualquer outro. E tem o perfil do empresário que, independente da conta, ele não quer ter dívida. É aquela coisa assim, eu não quero tomar dinheiro no banco, não quero ter dívida, eu prefiro ter dinheiro de sócio e o sócio comprou o risco né, na saúde e na doença. Então tá bom, tá ruim, tá todo mundo triste aqui, faz parte do negócio. Então tem quem vai fazer a conta na vírgula, mas tem também essa visão do perfil do que o empresário fica mais tranquilo para dormir à noite. Tá. E colocando uma outra variável aqui, né? A Before está nesse mercado de acesso, uma infraestrutura de mercado construída em cima de blockchain, tem a questão da ação tokenizada. Nesse quadro aí da educação do empresário e tal, além da questão da governança, o quão familiarizados você acha que eles estão com essa questão de uma ação tokenizada, por exemplo? O que é um token, para que ele serve, o que é um smart contract, DREX, eles já têm esse vislumbre dessa economia digital aí? Eu diria que sim, tá? Eu até me surpreendi, porque pegando nessas mesmas palestras que eu comentei, eventos que a gente faz, quando eu explico sobre blockchain, eu pergunto quem sabe o que é blockchain, muitos levantam a mão. Uhum. Eu pergunto quem acha que blockchain e cripto é necessariamente a mesma coisa, poucos levantam a mão. Ok. Então me impressionei assim muito positivamente, tá? Esses Q&As assim, que eu vou fazendo rápido ali para pegar essa sensibilidade. E a gente também passa esse education de explicar que está fazendo uso da tecnologia para reduzir custo para todo mundo. Isso aqui não tem nada a ver com cripto, sob a ótica do investimento em criptomoeda. Uma moedinha estranha. Que não existe aquela história de, não, mas porque é um token, então alguém pode roubar
esse token, vai lá na minha wallet e rouba isso, não existe isso. A gente faz uso, né, como eu falei, blockchain na infraestrutura de mercado, num modelo, aí uma visão bem técnica aqui, num modelo de uma rede permissionada. Então não existe eu pegar esse token da Before e levar ele para uma exchange de cripto na China para negociar. Isso não é possível, não acontece. Então, assim, na média eu fiquei surpreendido de que as pessoas entendem um pouco sobre, não, né, o detalhe do funcionamento, mas de que você tem a tecnologia blockchain independente do mercado de cripto. Legal. E muito do que você está falando apoiado nessa discussão que está em curso lá na CVM do regime fácil, né? E alguns dos argumentos que eu lembro da conversa com a Patrícia, né? Então, você tem a questão da auditoria, né? Que ao invés dos 3 últimos anos, pode ser somente o ano anterior. Tem a questão também de que os balanços tem uma extensão do prazo para publicar o balanço anual. O que mais que eu lembro daqui? Queria ver se você podia trazer um pouco mais sobre isso. Perfeito. Por que para o empresário é interessante esse regime fácil, né? Questão de economia de custos e aí por Ótimo, diante. maravilha. Hoje, na regulação tradicional, né, antes da Before trazer um arcabouço regulatório novo no sandbox e com a vinda do regime fácil, para sedimentar o que a gente trabalhou ao longo do período do sandbox, você tinha realmente um sarrafo muito alto e muito caro para você conseguir se registrar como uma companhia aberta e acessar mercados de capitais. Como você comentou muito bem, você tinha que ter 3 anos de auditoria, carta conforto do auditor, 2 assessores legais para uma operação só no Brasil, 4 assessores legais para uma operação Brasil e exterior. Então, quando a gente fala do mundo de ações, um IPO mesmo, você está falando de que no modelo tradicional, você vai gastar entre 5 a 10 milhões de reais só para ficar pronto, sem captar dinheiro nenhum. Isso, independente se a empresa fatura 1 bi ou 50 bi. Exatamente. Não faz a menor diferença quanto você fatura, você vai gastar de 5 a 10 milhões de reais. Então, assim, era muito caro. O que a gente conseguiu fazer com, enfim, apoio da CVM, do mercado, foi construir um arcabouço regulatório que cabe no bolso do pequeno e médio empresário e ainda assim traz uma segurança e uma governança, enfim, para o investidor. E o que foi esse equilíbrio, né? Falando aqui principalmente do mundo de equities, né, a venda de ações, depois eu exploro um pouco a visão da dívida, que eu acho que é interessante também. Esse equilíbrio foi, se você vai fazer qualquer operação com um fundo, porque hoje o empresário, para ele levantar dinheiro, vender ações, ele vai ter, vou resumir muito aqui, 3 opções. Ou ele vai fazer aquele famoso family and friends, chamar os amigos e tal, contrato papel de pão, bota na gaveta, e aí beleza, aí ele não precisa de nada, é uma relação de confiança e, enfim, levando no extremo, né? O outro caminho pode ser ele realizar uma operação privada com um investidor institucional, que é um caminho bastante, vou dizer necessariamente bastante comum, mas já bem fundamentado. Você tem fundos de participações, etc. Enfim. Você está falando só de equity, por enquanto? Por enquanto, só de equity. Tá. E aí a exigência mínima para você conseguir receber um investidor institucional, um fundo, na sua companhia vai ser uma SA auditada. Okay. Esse é o básico. Então a gente partiu do básico. Se eu sou uma SA auditada e se na Before eu viro uma companhia de capital aberto, a lei das SAs que a gente tem no Brasil pode se questionar o que for. Tá? Ela é boa. Pode ser melhor? Sempre pode melhorar. Não estou dizendo que não tem coisa para melhorar. Sempre tem coisa, mas assim, o que está ali já dá uma proteção razoável para o investidor minoritário, enfim. É 6404? É 6404, exatamente. Acho que é de 76 essa lei. Exatamente. E teve algumas revisões, né, e não sei se a palavra certa é essa, emendas, etc., ao longo dos anos. Você teve alteração em 2020 ou 2021, se eu não estou falando besteira aqui, enfim. Então, sofreu alterações ao longo dos anos e é uma lei robusta. Como eu falei, tenho que melhorar, mas tá bom, ele dá uma proteção. Então, olhando para isso, se você virar uma SA auditada,
organizar uma governança mínima, você consegue fazer um IPO na Before. E você vai conseguir fazer um IPO pelo regime da Fácil. Tá? Tem uma dimensão, você tinha falado 5 a 10 milhões, no caso, um IPO convencional. Considerando todas essas economias, isso cairia para quanto? Talvez seja uma média também. Exato, mas a gente pode pensar num range de 300 a 500 mil reais. Uau! Tá? Menos de 10%. Para a companhia ficar pronta. E isso eu estou falando assim, uma companhia que não é auditada e uma companhia que não é SA. Tá? Contratando um excelente escritório de advocacia e uma excelente empresa de auditoria para ficar pronto para poder iniciar um processo de abrir capital. Tá vendo, empresário? Menos de 10% do valor. É isso aí. Show de bola. Agora, é muito importante que a empresa, por mais que a gente tenha reduzido o valor, a empresa precisa estar pronta. E aí, o que quer dizer a empresa precisa estar pronta? Aí tem a ver com o mindset do empresário. Vou dar 2 exemplos aqui que eu acho que deixa isso bem objetivo. Tem empresários que ainda estão acostumados a pagar o boleto da escola do filho dentro da empresa. Nesse mundo de pequenas e médias empresas acontece. Uhum. Às vezes até empresa grande, de capital fechado, ainda acontece um pouco misturar empresa familiar, misturar a conta da PF com a PJ, enfim. Para você trazer governança, para você passar para uma auditoria, etc., não dá para fazer isso. Né? Você precisa... Então, eu digo que muitas vezes o estar pronto é o mindset do empresário estar preparado para essa mudança. Então, a gente tem perfis de empresa. A empresa que ainda mistura a conta PF e PJ, o processo para ela precisa, então vamos dar um passo aqui para parar de misturar. Aí você passa, um período de tempo, 1 ano ou algo assim, operando correto, né, sem estar misturando as contas, para aí você passar para uma auditoria e poder vir acessar mercados de capitais. Tá. Existe um outro grupo de empresas que ela não é auditada, mas ela passaria fácil para uma auditoria se acontecesse amanhã. Ela só não deu esse passo. Essa empresa vai conseguir chegar no mercado mais rápido. E a gente teve casos práticos, assim, o exemplo que eu dei da Masmu, assim, na nossa primeira conversa com a Masmu, ela não era uma companhia auditada, mas ela já tinha a maturidade, os controles operacionais para passar por uma auditoria, em que ela passou rápido e tirou 10, né, na primeira auditoria que ela fez. Então, esse contato, ele começa, não é, eu quero fazer IPO, então começa a preparação, não, isso começa antes, então, essa educação para, talvez até envolvendo, mudar o mindset, otimizar, como também o exemplo que você deu do extrato bancário, né? Já é um processo que começa antes, então, uma preparação que vai se desenrolando. Com certeza. E que é feito não por nós, né? A gente está aqui para fazer o ecossistema acontecer, né? Existem diversos participantes nesse ecossistema. As próprias empresas de auditoria. A gente tem uma figura na Before chamada consultor de listagem, né? Então, os consultores de listagem credenciados na Before, eles apoiam as companhias nesse processo de companhia se preparar para um IPO. Perfeito. Tá? Então, dito isso, a gente está falando aqui que é um custo que cabe no bolso de uma companhia que fatura seus 50 milhões de reais, né? Cabe no bolso e que não é uma coisa que você joga fora, é um investimento. Você passar por esse processo, se tornar uma... A gente tem um estigma na cabeça também do pequeno e médio empresário brasileiro, achando que ser uma SA e fazer uma auditoria é negócio de empresa grande e que custa milhões de reais, enfim. Então, a gente também veio quebrando esse paradigma e é algo, quando eu digo que é investimento da companhia, porque você vai passar a ter uma governança. Você, para passar por uma auditoria, você vai ter que garantir que os seus controles estão funcionando. Vou dar um outro exemplo prático. Imagina que você tem uma padaria, uma rede de padarias. Se você não controla o seu estoque, você não consegue passar por uma auditoria. Claro. Poxa, você passar a ter Então, ok, vou me preparar para nos próximos anos estar pronto para isso. Você passar a ter um controle de estoque, ter um RP ali, ok. Não estou falando de botar um SAP, mas ter um RP, ok. Isso vai trazer melhoria para o teu negócio.
o dia a dia, para a sua gestão, etc. Enfim. Você acha que ele faz isso vislumbrando lá na frente um IPO, ou ele faz isso como um processo natural de que, realmente, o meu estoque não estou controlando direito, tem que controlar melhor, então eu vou investir nisso aqui? Talvez você ache que ele consegue já ver que isso pode repercutir numa preparação para um futuro IPO? É um pouco do que a gente está querendo incutir nesse segmento dos pequenos e médios empresários. Tá. Eu digo que assim, a gente tem algumas esteiras né, de empresas que a gente conversa ali no ambiente da Before. Eu tenho a esteira do empresário que está pronto para fazer uma operação, seja lá qual for, porque ele é uma SA auditada. Uhum. Eu tenho o empresário que ele não está pronto, mas ele fica pronto rápido, porque ele, mesmo não sendo uma SA auditada, ele tem a maturidade e ele já opera o negócio dele, já opera o dia a dia societário dele, inclusive, como se fosse. Então, falta agora só, né, passar ali pelo processo. E tem a outra esteira do empresário que não está pronto e não conseguiria virar essa chave agora. E aí o nosso papel é ir passando de uma esteira para outra, é apoiar o ecossistema, né, para ir passando essas empresas, né, de um estágio, de uma esteira para outra, até que ele fique pronto. Isso junto com, por exemplo, essa figura do consultor. Do consultor de listagem, empresas de auditoria, federações, associações. A gente, enfim, faz muita conversa com associações comerciais, Federação das Indústrias e Legal. Por aí vai, né? Para realmente passar essa mensagem e sempre com aquela, né, mensagem que eu comentei, que eu falo, você tem que ter a sua empresa pronta para ser vendida. E esse processo, passar por essas esteiras aqui que eu comentei e ficar pronto, é pronto para qualquer operação, seja o mercado de capitais ou não. Então, o regime fácil, né, ele consolida o que a gente trabalhou no Sandbox, essa redução dos custos, mantendo essa governança que eu comentei. E para a parte de crédito, tem um ponto muito interessante, que é o crédito privado, uma operação mais estruturada, mais de longo prazo. O empresário brasileiro hoje, de forma geral, pequeno e médio empresário, a oferta de crédito dele pode ter aumentado, sim, nos últimos anos. O Banco Central fez uma agenda de competitividade que vem lá desde lá de trás do BC+, enfim. E efetivamente aumentou a oferta de crédito no Brasil. Teve diversas mudanças regulatórias ali. Crédito convencional, dívida bancária. Dívida bancária convencional. Mesmo não só o bancário, teve... independente do tamanho, mas assim, você teve evolução ali do peer-to-peer lending, você teve N fintechs que nasceram, etc. Mas a grande maioria dessa oferta de crédito ainda é a oferta de crédito de curto prazo. Né? O que é taxa de juros. Taxa de juros alta, aquele acesso mais do capital de giro, prazos curtos, enfim. Para você tomar uma dívida mais longa, assim, eu vou fazer uma operação de 5 anos aqui. Essa oferta ela ainda é mais restrita. Né? É óbvio que eu não estou dizendo que é fácil tomar uma dívida longa, etc. Você precisa ter maturidade, governança, alguma robustez no seu negócio, mas o que a Fácil traz que é muito interessante? Existe um bolso no Brasil que é o bolso das seguradoras, é o bolso dos fundos de pensão, enfim, diversos bolsos regulados que eles têm restrição para comprar títulos de dívida de companhias de capital fechado. Ok. Restrição tipo 0 ou pouquinho? Pouquinho. Tá. Pouquinho, bem pouquinho. Tá? Agora, eles têm uma amplitude, uma flexibilidade para comprar títulos de empresas de capital aberto. E é importante trazer uma visão que empresa de capital aberto não é necessariamente aquela que emitiu uma ação e fez um IPO. Empresa de capital aberto é aquela que se registrou na CVM como um emissor de valores mobiliários. Pode ser um emissor de ações, pode ser um emissor de dívida. Não necessariamente que tenha feito a oferta. Exato. Tá. Não necessariamente uma oferta de ações. Perfeito. Então eu posso emitir uma debênture como um emissor de capital aberto, só que um emissor de dívida.
Assim, eu tenho capital aberto, mas eu ainda não ofertei ações, mas isso me torna elegível a fazer uma emissão de dívida. Exato. E eu estimo que esse bolso que tem essa restrição é algo de mais de 2,5 trilhões de reais. Uau! Tá? Então, assim, tem um bolso muito relevante que poderia estar comprando crédito privado de companhias de pequeno e médio porte. Tá? Sendo super direto e realista aqui, está mais para o médio do que para o pequeno. Porque como a gente está falando de operações estruturadas, mais longas, etc., aquela companhia precisa ter uma estrutura ali de capital para permitir uma captação análise de risco lá como essa. Exato. Tá. Mas fato é que o regime fácil, né, que está finalizando a consulta pública na CVM, e tem uma expectativa de que isso, né, venha entrar em vigor no ano de 2025, o regime fácil ele emula, né, um pouco do que a gente já faz na Before. Então, hoje, a companhia ela se registra. Como é que é o processo tradicional CVM regulação pré-sandbox Before e pré-fácil? O emissor tem que ir na CVM solicitar um registro de companhia aberta na CVM. Quem faz a análise do pedido e concede ou não é a própria CVM. E para isso tem todo aquele rol de obrigações dos 3 anos de auditoria, tem um formulário de referência gigantesco, enfim. No Sandbox, a gente já opera num modelo em que a companhia se registra na Before. O registro do emissor é pela Before. E a Before faz a interface com a CVM. No Sandbox ainda não tem o registro automático na CVM. No regime fácil vai acontecer exatamente isso. No momento que a companhia recebeu o registro na Before de companhia aberta, ela ganha o registro automaticamente, o registro na CVM como emissor categoria A ou B. Categoria A é para emissão de ações e títulos de dívida, seja dívida conversível ou dívida simples. Categoria B é para emissor de título apenas de dívida simples. Tá. Então, um emissor que ganhe esse registro, ele vai poder acessar esse bolso que está mais restrito hoje, que hoje esse bolso não chega tanto para as companhias pequenas e médias. Então, tem aqui um caminho interessante para se estruturar para crédito, e a gente tem tido muitas conversas nesse sentido no momento atual com algumas companhias que falaram, olha, eu tenho a intenção de fazer um IPO, mas eu não quero fazer agora porque eu acho que o preço que o mercado vai pagar não faz sentido para mim. Tenho confiança na minha empresa e tal, etc. E a gente pergunta, tá bom, como é que você vai financiar teu plano? Vou fazer dívida. Poxa, então, por que a gente não faz dívida aqui? Começa por esse caminho, até porque você já vai se relacionando com o mercado. Sim. É um caminho interessante para as companhias, né, que justificar, que fizer sentido. Poxa, de repente eu começo pela dívida, em mercado de capitais, vou me relacionando com o mercado, né, e mostrando, olha, levantei essa dívida, executei esse plano aqui, fiz, enfim, e agora a janela melhorou, opa, agora eu quero fazer uma operação de equity. Aí você já está conhecido no mercado, sim. já mostrou seus números, porque o fato de você não ter ações negociadas, mesmo na operação de dívida, você vai divulgar seus resultados para o mercado. Sim. Você vai estar fazendo a divulgação dos resultados, mostrando as suas DFs auditadas, etc. Então, você tem a possibilidade do mercado te acompanhar e no dia que você quiser fazer a operação de equity, já fica mais fácil. Pensando, por exemplo, no investidor pessoa física, né, acho que é até interessante isso, porque quando você oferta uma dívida, você está ofertando um fluxo de caixa previsível ali para aquele investidor, né? Perfeito. Então você está, fiz um IPO, estou ofertando ações. Aí a pessoa física olha assim, não sei, empresa X, nunca ouvi falar, ou ela é pequena, ou não tem cobertura de research, não sei o que e tal. Então talvez seja um pitch mais, que leve um pouco mais de tempo para construir, né? Mas legal que você falou, começa com uma dívida, por exemplo, uma debenture, por exemplo, a pessoa física vai ver, tá bom, tem essa empresa, tem esse fluxo de caixa, vai me pagar tantos % ao ano, durante tanto tempo,
Isso já me permite conhecer o modelo de negócios dela para daí no IPO futuro ser mais rápido, né? O convencimento ali para entrar no equity dela. Exato, exatamente. Tá, legal. E voltando rapidinho pro equity, eu vi um reel que vocês soltaram outro dia de que uma das novidades aí do Fácil é que você não tem mais a figura, não precisaria da figura do coordenador da oferta, né, para um IPO. Perfeito. O que significa isso na prática? Tanto em termos de economia de custo, como mostrando que a Before acaba até assumindo um pouco desse papel. Até hoje, já no modelo que a gente opera no Sandbox, não tem a figura do coordenador, né, no Equities, mas a gente tem a figura do consultor de listagem. Então, em algum grau, é como se a responsabilidade do coordenador líder ela fosse redistribuída entre a entidade administradora de mercado, que é a Before, o consultor de listagem, que é o advisor, o assessor da companhia no processo do IPO, e a própria companhia, o próprio emissor, né? Essa figura do consultor de listagem, ela a gente não inventou isso, né? Não tirou da cachola, assim, a gente copiou. Assim como parte relevante do que a gente fez na Before foi copiar o que funcionou lá fora. Principalmente, acho que o IEM lá, né? Exatamente. Então lá você tem a figura do Nominated Advisor, o NOMAD, que eles chamam, que apoia a companhia no processo do IPO. Enfim, e tem um pouco de similaridade com algumas das funções de um coordenador líder. Tá? Então, o fato de não ter o coordenador, você tem sim uma redução de custos, até porque como essas responsabilidades são fatiadas e divididas, tá? A gente já opera assim no Sandbox e a Fácil segue, né, com essa proposta, com essa sugestão. O que eu acho interessante da Fácil, eu acho que a CVM foi, enfim, muito feliz na forma como propôs aqui, ela deu muita amplitude para o mercado escolher. O que isso quer dizer? Não é que se você quiser, seja você empresa, enfim, realizar uma oferta pública na Fácil com um coordenador líder, você pode. Você pode seguir a norma tradicional e você contrata o coordenador líder e faz seguindo a norma e tendo o ônus e bônus, né, daquela norma. Então, se no regime da Fácil a companhia ela vai se registrar como companhia aberta por um modelo do rito automático, né, registrando na entidade administradora e ganhando o registro na CVM automaticamente. E na oferta pública, ela tem a opção de fazer a oferta pública com o coordenador líder, e aí seguindo todo o rito da CVM 160, que é a norma de oferta pública. E aí, nesse caso, ela não tem restrição de quanto ela pode captar no mercado. Tá? Agora, ela pode ir por um caminho parecido com o que a Before opera hoje, né? Que é o caminho de não ter o coordenador e a companhia, seguindo as regras da entidade administradora de mercado, no caso a Before, como a gente opera, a companhia tem que contratar um consultor de listagem, e esse consultor de listagem vai apoiar a companhia no processo de IPO. Quanto tempo leva isso, mais ou menos? Essa preparação, o trabalho do consultor de listagem, do momento que ele é contratado até o IPO? Depende da companhia, depende do estágio da companhia. Lembrando daquelas esteiras que eu comentei, sim. Se pensar numa empresa que está auditada e é uma SA, sem entrar no mérito do dinheiro, tá? Sob a ótica só regulatória, burocrática, com o consultor de listagem e o assessor legal, ela pode estar pronta para registrar a oferta pública em 60 dias. Ok. Normalmente o que leva mais tempo é você trazer o investidor âncora da operação, enfim. E às vezes a companhia lá é uma SA auditada, mas ela precisa passar por ajustes societários, estatutários, para se tornar uma companhia aberta e protocolar o seu pedido de registro. Okay. Então aí pode levar 120 dias, enfim. Aí depende um pouquinho do estágio ali da companhia. Tá. É rápido, então. É rápido. Nessa modalidade sem o coordenador, você fica limitado a captar até 300 milhões de reais por companhia por ano. Tá? Lembrando que o regime fácil, né, ele é para aquelas companhias que faturam
até R$500 milhões por ano. Isso é por oferta. 300 milhões por oferta. Então, eu fiz um IPO hoje, até 300 milhões. Por oferta por ano. Então, por oferta por ano. Então, fiz um IPO numa captação primária de R$300 milhões, passou 12, nesse regime simplificado de oferta pública, sem coordenador, etc., passou 12 meses, eu posso fazer uma nova oferta sem coordenador de mais R$300 milhões. E essa figura do consultor de listagem, então, quem está desempenhando seriam quem? As boutiques de M&A, a própria Genial, XP, a Genial, Itaú, seriam os family offices, quem que seria? Quando a gente criou essa figura ali no ambiente regulatório da Before, a gente imaginou que, pelo tamanho das operações, que quem se interessaria por realizar esse perfil de operações seriam as boutiques de M&A especializadas. Uhum. E, efetivamente, algumas delas já se credenciaram e são consultores de listagem credenciados na Before. Mas a gente teve uma surpresa positiva também do interesse dos bancos de investimento tradicionais. Hoje, a gente já tem a Genial como consultor de listagem e a XP como consultor de listagem. O Itaú ainda não. O Itaú atua uma corretora conectada e credenciada na Before. Mas a gente tem trocado com muitos bancos e a gente entende que vai ter uma adesão grande desses bancos e não é muito diferente de, se você pegar a IM lá na Bolsa de Londres, os Nominated Advisors credenciados, você tem boutiques de M&A e você tem alguns bancos de investimento mais tradicionais também, que também atuam nesse mercado. Qual é a lista de critérios que esses Nominated Advisors, esses consultores, eles têm que cumprir o quê? Eles têm que... Porque imagina, uma boutique de M&A está acostumado a fazer M&A, compra e vende empresa, faz valuation, Perfeito. SPA e tal. Agora, mas agora você vai prestar um serviço, mas tipo uma consultoria que vai ter um começo, meio e fim, que vai seguir um rito regulatório de governança. Essas boutiques, quão preparadas elas estão para prestar esse serviço? Para elas se credenciarem na Before como consultor de listagem, elas têm que passar por um rito de credenciamento que valida se aquela empresa teve experiência prévia em mercado de capitais. É um processo talvez parecido como existia antigamente de credenciamento de gestor ou consultor CVM por experiência prévia, quando não era fazendo prova, né? Que você tem a forma de se credenciar fazendo lá a prova, hoje em dia o CGA, etc. Enfim, então no passado, durante um período de tempo, você tinha a possibilidade de se credenciar como um consultor ou gestor CVM, comprovando experiência prévia. O credenciamento do consultor de listagem ele é parecido nesse conceito de que ele vai ter que passar por um rito ali demonstrando experiência prévia nos quesitos que a Before exige para a realização de um IPO no nosso ecossistema, no nosso ambiente. Tá. E você tinha falado agora há pouco sobre investimento âncora, né? Eu li uma matéria em algum momento que o BNDES parece que estava se envolvendo com isso, para ele entrar como um âncora até 30%, que acho que os corporate venture capitals também podem... Talvez até para uma questão didática, explicar o que é um investimento, qual a função desse investidor âncora e como é que tem sido a conversa com o BNDES nesse ponto. Maravilha. No IPO tradicional, é muito comum você ter o investidor âncora, que ele é normalmente quem vai balizar preço do IPO e vai se comprometer a colocar um volume pré-determinado naquela oferta, naquele IPO. É um market maker ou não? Não, são funções diferentes e é efetivamente âncora o nome que o mercado usa sob a ótica de trazer uma ancoragem de preço e de volume mínimo. Certo. E aí isso ajuda porque muitos investidores, tanto o investidor pessoa física, como às vezes um family office, etc., ele tem interesse de investir naquela companhia, gosta, etc., mas ele não se sente capaz de definir preço. Então, a função do âncora, ela dá um respaldo para esses outros investidores acompanharem a operação. Então, o que é o programa que o BNDES aprovou e o papel desse programa
é de desenvolvimento de mercado de capitais. Uhum. O BNDES tem programas de ancoragem de ofertas públicas para o mercado tradicional e ele desenvolveu e aprovou em agosto desse ano, de 24, um programa para ancoragem de ofertas públicas de pequenas e médias empresas. E aí, como é que funciona esse programa? O BNDES pode aportar até 30% do volume captado na oferta pública, com limites de 10 a 90 milhões de reais de valor absoluto do cheque, né, do banco. Ou seja, até 30% desse máximo aí de 300 milhões. Exatamente, Tá. exatamente. E numa oferta mínima de aproximadamente 33.300. Porque ele tem um cheque mínimo de 10 milhões de reais e o máximo que ele coloca é 30%. Tá. Então, com isso, ele exerce um papel de ancorar o preço e se comprometer com um volume na oferta de forma que quando essa oferta vá a mercado, porque quando a gente fala de um âncora formal, quando a oferta pública vai a mercado, aparece lá, olha, essa oferta tem um âncora que está botando X% do volume da oferta nesse preço. Uhum. Então o mercado olha e fala, opa, teve alguém com credibilidade, que conhece, que entende, que olhou, deu o preço, poxa, eu gosto do negócio e eu sei que tem um volume ali já garantido para aquela oferta. Né? E o âncora se compromete na entrada ali para comprar, para ancorar, mas ele tem algum tipo de qualquer responsabilidade dele para se desfazer do papel, por exemplo? Aí depende da negociação da ancoragem, digamos assim. O que a gente vê, aí falando até de mercado tradicional, se pegar IPOs passados na B3, você vai ver posições de âncoras que eles têm que ficar tem um compromisso de ficar até 2 anos, por exemplo, ou 3 anos sem vender o papel. Uhum. E aí acaba sendo uma negociação de caso a caso. Aí tem casos, a gente já vi também prospectos de IPOs tradicionais, né? O âncora que se compromete a ficar 2 anos ou 3 anos como acionista da companhia, com aquela quantidade de ações sem vender, ele ganha um bônus da companhia. A companhia dá um bônus de subscrição para aquele âncora por ter feito o papel de âncora e ficado como acionista da companhia por um período de tempo pré-determinado. Bônus de subscrição sendo mais ações ou... Tá. Mais ações. Tipo um stock option pro âncora. Exato. Tipo um stock option. Exatamente. Tá certo. Exatamente. E queria te perguntar 2 coisas. Primeiro sobre o ESG. Como é que você vê o ESG? Eu sei que vocês têm uma iniciativa com o SCORE, CEMOR. A gente estamos entrando, né, em ano de COP30 e tal. Qual que você acha que vai ser o papel do ESG? Eu acho que é uma coisa que, né, tem as suas... muitas vezes um assunto complicado. Mas como é que você vê na mentalidade do empresário a questão do ESG como algo que facilita um acesso a um capital mais barato, melhora a percepção reputacional da empresa? Como é que você vê isso? E qual que é a visão de novos IPOs na Before? Em algum lugar eu tinha lido que havia uma expectativa de chegar a 100 empresas em 2027. Meio que um pouco dessa visão meio de longo prazo aí. Perfeito. Para IPOs e ESG. Começando então com o tema do ESG, é um tema super relevante. Agora, eu acho que, infelizmente, assim, a gente teve muito que o mercado chamou de greenwash. Né? Então, assim, acho que ele foi um tema talvez tratado da forma errada e acabou desvirtuando muito dos conceitos. Né? E aí isso trouxe um pouco de ruído no mercado. Mas é um tema caro e importante para a gente, que a gente valoriza, mas a gente valoriza de que forma? Nossa visão é que não adianta impor. Existe um papel de formar e educar. A gente está fazendo um papel de formar e educar que já está conectado com o ESG. Assim, no início, né, do processo daquelas esteiras que eu comentei, conforme a empresa vai caminhando nessas esteiras, a gente já está atacando o G. Do ESG, claro. Né, sob a ótica da parte da governança. Então, assim, olhando para o E e para o S, né, é um processo que a gente entende também que as empresas precisam ser tratadas de forma personalizada. O que eu quero dizer isso? Da mesma forma que a gente veio
atacando o problema do regulatório no mercado de capitais, e entendendo que não dava para botar toda empresa no mesmo balaio, que a depender do tamanho que ela tem, ela precisa ser tratada diferente, no ESG a gente pensa da mesma forma. A gente tem uma parceria com a Cimor, que é uma plataforma, um sistema que apoia as companhias em entenderem a sua maturidade ESG de acordo com tamanho, de acordo com setor, enfim, subnicho de atuação, porque não é todo sapato que vai caber no mesmo pé. Enfim, tem uma empresa que atua num setor de extração mineral, ela vai ter uma análise ESG para ser feita completamente diferente de uma empresa de serviços. Claro. Então, a gente se preocupou muito nesse aspecto. Então, a gente tem hoje essa parceria, as empresas listadas na B4 têm acesso a essa plataforma para que elas, num primeiro momento, entendam a sua maturidade ESG. Segunda etapa é que e aí elas entendem a sua maturidade e essa plataforma ela entrega um guideline de diretrizes de como é que ela vai melhorar o seu score e o seu nível de maturidade ESG, com que ações que ela pode fazer para melhorar isso. Mesmo que esse score não seja auditado, por exemplo. Mesmo que esse score não seja auditado, nem necessariamente público. Ok. Tá? E a nossa visão é que ao longo do tempo, a gente vai começar a exigir das companhias que elas publiquem, né? Comecem a divulgar isso. Minha opinião pessoal é que a gente não deveria impor que só pode acessar mercado quem tiver um score X ou quem publicar, enfim. Eu acho que a gente precisa, a gente está numa etapa muito anterior, né? A gente primeiro precisa dar acesso ao mercado. Claro. E aí, dando acesso ao mercado, a gente tem que formar e educar. E uma forma de você formar e educar é criando os incentivos corretos. O que eu quero dizer com isso? Eu enxergo e a gente planeja no futuro começar a criar os segmentos. Olha, aqui eu tenho um grupo de empresas que publicam seu relatório ESG, publicam seu nível de maturidade e estão com uma boa pontuação. E tem essas ações aqui, né, com relação a essas temáticas. E a gente tem aqui um outro grupo que ainda está se formando nesse tema, ainda está se educando nesse tema e tem o incentivo de chegar naquele grupo ali que já está maduro, que já está publicando, que já tem uma boa pontuação. Podia ter uma espécie de você tem um consultor de listagem, tem uma espécie de um consultor ESG para a mesma finalidade, assim, né? Preparar como parte do processo de IPO lá na frente, não quando for não ser uma regra, mas ser esse famoso plus a mais aí que... Exatamente. E um ponto que você comentou que eu acho que é o melhor incentivo e que eu ainda não vejo isso acontecer, que é a história do capital mais barato. A gente está tendo boas discussões com empresas de fora do Brasil sobre emissão de green bonds. Green bonds ele é um mercado autorregulado. Tá? Okay. Ou seja, a gente não tem uma regulação específica na CVM, nem na lei, enfim. É um mercado autorregulado. Você tem organismos internacionais e na Europa você tem muita emissão de green bonds e eles dão as diretrizes, né, para você poder enquadrar uma emissão de um bond, né, de uma debenture, como uma debenture verde, digamos assim. Okay. E meu entendimento e a minha análise é que a gente já tem várias operações que acontecem no mercado brasileiro que poderiam ser enquadradas como green bonds. Tá? Okay. Porém, o incentivo para o empresário enquadrar essas operações, na minha visão, precisa ser o capital mais barato. Então, eu tenho conversado com esses organismos internacionais que procuraram a gente com a intenção de que a B4 facilitasse a emissão de green bonds aqui no Brasil para pequenas e médias empresas. E o meu feedback foi, olha, a gente tem total capacidade de fazer, eu enxergo várias operações no mercado. Vou dar um exemplo simples. A gente teve um decreto no início do ano que abriu o leque de segmentos alvos que podem usufruir da emissão de debêntures incentivadas. Um desses segmentos é energia renovável. Então, você pode fazer uma empresa que monte uma usina fotovoltaica, ela pode fazer uma emissão de uma debênture incentivada. Essa emissão, óbvio,
dado seus devidos atributos e aspectos de enquadramento, ela tem total capacidade de sair como um green bond, de enquadrar essa debênture incentivada como um green bond. Um green bond necessariamente para um projeto, que nem o exemplo que você deu, fazer uma rede voltaica, ou, por exemplo, algo que vincule também, sei lá, preservação ambiental. Poderia ser essa também. grana vai servir para comprar máquina e preservar a floresta. Pode ser também. Tá. Só que o meu feedback para esses organismos internacionais foi: eu só enxergo a empresa motivada a fazer isso se ela conseguir emitir mais barato. Claro. Porque ela vai emitir de qualquer maneira. O empresário brasileiro literalmente se vira nos 30. Uhum. Então ele acessa o dinheiro de uma forma ou de outra. Sim. Se a gente quer, muitas dessas operações poderiam estar enquadradas como green bonds. Se a gente quer trazer essas operações e gerar essa educação, formação, conscientização, o capital precisa vir com um incentivo para ele. Então, o que a gente ainda está entendendo, a hipótese que a gente ainda está trabalhando com esses organismos tem dinheiro de investidor estrangeiro que toparia emprestar mais barato para um green bond aqui no Brasil? Pô, se tiver, legal, tem muita operação para fazer. Mas, assim, até porque eu vejo esse potencial absolutamente gigantesco, porque mais vindo de fora. Porque o investidor brasileiro talvez ainda não esteja nesse nível de maturidade, falando bem de forma bem genérica, né? Mas lá fora, Europa, Estados Unidos, por exemplo, ele já tem muito mais apetite, muito mais demanda por isso. E para eles, para a gente pode ser um juros mais baixo, mas para os caras, assim, o retorno que eles vão ter nessa debenture é estupidamente maior do que eles teriam no título deles lá. Não tenha dúvida. Então, eles vão ter um baita retorno investindo no verde, aí melhora o ESG deles também, consegue eles, enfim, um ganha-ganha. Com certeza, não tenha dúvida, acho que a visão é essa. Eu acho que algumas empresas eventualmente teriam um incentivo de fazer a emissão do Green Bond para um enquadramento ESG, né, da companhia, enfim, por uma questão de posicionamento no mercado, etc. Mas isso, numa visão muito pessoal, de novo, e talvez cética, é a minoria. Infelizmente, mas é a minoria. Uhum. Se a gente quer efetivamente trazer essa temática para o mainstream, precisa ter um incentivo financeiro. O incentivo financeiro é ele conseguir captar mais barato por ser uma emissão de Green Bond. Então, acho que é um pouco da nossa visão para o tema ESG. E respondendo o teu outro ponto, visão de futuro, sim, em 2027 a gente tem expectativa de ter 100 empresas, porém, eu não vou fazer diferenciação aqui do que é equity e o que é dívida. Tá. Porque isso realmente depende de janela de mercado. Sim. Então, se a gente, com o mercado de hoje, a gente não vai ter 100 empresas que fizeram IPO. A gente vai ter 100 empresas considerando uma parte pequena que fez IPO e uma parte relevante que emitiu dívida. Tá. E pensando aí no CAPEX da Before, assim, para fazer jus a esse volume, seja de dívida ou de equity lá na frente, como é que você vê o desenvolvimento em tecnologia, ainda mais que está nesse mundo de blockchain? Tem muito ganho de escala, mas assim, como é que você vê grandes investimentos assim, macro, né, indo para frente, tecnológicos, regulatórios, novos desdobramentos regulatórios, como é que você vê isso? A gente investe muito em tecnologia, e aí quando a gente fala tecnologia, assim, não é compra de software ou compra de máquina, né? São pessoas, é investimento em pessoas que estão, né, desenvolvendo nosso time. 2/3, né, do nosso time está ligado à tecnologia. Quando eu digo está ligado é porque não é única e exclusivamente desenvolvedor fazendo código, né? Mas enfim. Então a parte mais relevante do nosso investimento vai para a tecnologia. Não é à toa que o negócio da Before ele é chamado regulatoriamente de infraestrutura do mercado financeiro. Uhum. E eu assim, brinco falando sério, mas não é à toa que é infraestrutura, porque você tem que fazer um CAPEX importante para montar a infra, e depois que a infra está montada, você vai passa carro, passa ônibus, passa caminhão, enfim. Fez a estrada ali. Exatamente. Então, é essa estrada que a gente veio pavimentando e que a gente vai continuar pavimentando, enfim, para passar todo tipo de veículo por ali.
Numa ótica regulatória, a gente está assim, muito, muito animado com o fácil, com o regime fácil. Acho que vai ser um marco importante para o desenvolvimento, né, do mercado para as companhias de menor porte. A gente tem algumas agendas importantes, não só a nível regulatório, né, normativo ali com o CVM, mas também no nível legislativo. Então, é um trabalho importante de fazer o advocacy sobre o mercado das companhias de menor porte para Brasília como um todo, seja o executivo, seja o legislativo, enfim, porque tem melhorias que a gente pode trazer ainda para a vida do pequeno e médio empresário e ajustes pequenos ali, às vezes na legislação, que trazem um impacto muito relevante para a vida do pequeno e médio empresário. Então, tem mais uma pergunta, já meio caminhando para o final da nossa conversa. Queria deixar um enorme agradecimento. Está sendo fenomenal essa conversa. Como eu lembro, eu que agradeço. Como eu abri a conversa lá com a Patrícia lá atrás, o resultado disso é desenvolvimento não só econômico, socioeconômico. Né? Você melhora o Brasil como um todo. Então, quando a gente está falando dos empresários, a gente está falando também dos futuros investidores aí que vão, né, financiar tudo isso. Qual que é a sua leitura e a função, digamos, do RI, né, nesse mundo novo aí, né? Num ambiente de blockchain, num ambiente de ações tokenizadas, de ações ações ou dívidas de empresas de pequeno e médio porte. Qual que você acha que acabaria sendo a função do RI como um estimulador de valuation, de liquidez dos papéis, de estimular novas coberturas de casas de research? Eu vejo isso como essa coisa que a gente estava até falando antes de começar a gravar. Essa meio fusão aí entre o RI e o marketing, uma comunicação mais fluida, audiovisual, textos, blogs, uma coisa mais que foge um pouco do espectro tradicional do RI, que ali publica no formulário de referência, tem aquele rito oficial, né? Qual que você acha que é a função do RI nesse novo mundo para chegar nesse investidor que vai ser o cara que vai bancar tudo isso? Perfeito. Super, super relevante. Tá? E eu vou anotar o que você falar. Não, pode anotar, assim, é super relevante e assim, você, muito mais do que eu, sabe que, e exerce isso, né? Comunicação faz toda a diferença. E a comunicação, ela alinha expectativas. Então, assim, não é muito diferente o que a gente, sem entrar no mérito técnico, mas o que a gente vive hoje de desafios também no Brasil, numa ótica macro, tem a ver com alinhamento de expectativas e uma boa comunicação sobre como alinhar essa expectativa, né? Quando a gente olha ali, poxa, por que tem muito peso a ata da reunião do Copom? Né? Quando você vai falar de juros, ali você está fazendo uma comunicação e um alinhamento de expectativas. E isso é super relevante para essas companhias. Então, na verdade, para qualquer companhia que tenha sócios, que tenha investidores. Então, o RI, e aí acho que você colocou muito bem, não é o RI burocrático, né? Então, e até essa burocracia no regime fácil, ela é reduzida. Você não tem mais o formulário de referência, você passa a ter o formulário fácil. Não sabia então disso. É sugestivo, mas é para ser muito mais fácil, literalmente. Que, óbvio, tem que dar a informação para o investidor, né? Mas de uma maneira facilitada. Então, para que realmente a companhia ela foque, obviamente, respeitando a regulação, mas em comunicar para o mercado e para os investidores, né, o que está acontecendo na companhia, alinhando essas expectativas. E aí é um desafio. O papel do CEO, empresário, fundador, faz toda a diferença. Assim, às vezes você tem, só para exemplificar, dois sócios na companhia. Mesmo que o CEO não seja o mais comunicativo e o outro sócio, às vezes, é o diretor comercial, é melhor que ele faça o RI da companhia. Porque, efetivamente, de novo, reforçando aqui o disclaimer, né, de respeitar todas as normas e etc., mas comunicação faz toda a diferença e saber comunicar
para esse público-alvo que a gente está falando, que não é só o público-alvo técnico, e aí aqui você precisa ser ambidestro, né, nessa visão da companhia, precisa de apoio para se comunicar com o investidor técnico tradicional de mercado e para se comunicar com o grande público. E fazer esse alinhamento de expectativa com os dois por meios e canais diferentes. Diferentes, né? Eu acho que, como você colocou muito bem, poxa, a gente tem hoje todos os tipos de mídia super democráticas, como a gente estava conversando aqui off-topic no início, que podem ser utilizadas, respeitada a regulação, para fazer uma boa comunicação e alinhamento de expectativa sobre a companhia, o futuro da companhia. E isso, com certeza, vai impactar e impacta preço naturalmente da companhia e impacta a tua capacidade de levantar capital. Sim, sim. Eu acho que o investidor técnico ele tende a ser uma comunicação até mais fácil, por ser mais padronizado, porque o investidor técnico ele vai, Exatamente. Eu quero esse KPI, aquele KPI, eu quero ver isso e aquilo. Bom, aí para o investidor, digamos, varejão, investidor não técnico, aí eu acho que tem mais espaço criativo, assim, no sentido 100%. como abordar, que nem o exemplo que a gente falou, poxa, a empresa vende snack saudável, então por que não falar com um público de investidores que comem snack saudável? Sim. Porque a pessoa meio que percebe, poxa, eu estou consumindo o produto e financiando a empresa da qual eu compro esse produto, ganhando dividendo e aí por diante. Exatamente. Muito legal. Então, de novo, obrigado. E a última pergunta para fechar assim, do lado pessoal agora, né? Tá lá no website da Before. Um novo mercado de ações para transformar o país, né? Qual que é a sua interpretação disso? Como é que você enxerga isso? Esse papel, você falou no início, né? Que vocês construíram a Before para ficar por décadas e não para aproveitar uma janela específica, etc. Como é que você vê o trabalho de vocês, que tá reduzindo o custo para o emissor chegar ao mercado, que está democratizando, está dando acesso a empresas que antes nem sonhavam em ir para a Bolsa, agora estão indo para a Bolsa, seja a dívida, a questão de dívida verde que você falou também, que eu achei o máximo. Como é que você vê tudo isso contribuindo para não só o aumento do PIB do Brasil, mas da riqueza, mas também um aumento da educação, da governança, mais, sei lá, que vai necessariamente desaguar em pessoas talvez mais conscientes sobre a importância de, sei lá, de preservar o meio ambiente, sim, melhorar a qualidade de vida de todos e do planeta. Como é que você enxerga isso? Numa ótica, primeiro começando assim, super agradecendo a oportunidade, o espaço de estar aqui, a troca foi ótima, de altíssimo nível. A gente, como eu coloquei no início, assim, não é o clichê. A gente realmente está fazendo isso pelo Brasil. E aí, quando eu digo não é o clichê, assim, a gente está fazendo isso porque, como business, a gente acredita e a gente acha que a gente vai ganhar dinheiro. Mas não é só o dinheiro. Se fosse só o dinheiro, tem coisa muito mais fácil para fazer. Sim. Tinha continuado fazendo o que eu fazia antes de montar a Before junto com a Patrícia e com os nossos outros sócios. Então, tem sim um quê muito, muito forte de propósito no que a gente faz. Tecnicamente, você tem vários estudos que mostram que um mercado de capitais forte, tá? Faz um país forte. E aí, quando a gente fala de país forte, como você colocou muito bem, não é só PIB. Quando a gente fala de aumento de emprego, aumento de renda, enfim, a gente está falando de impacto social, não só econômico. Né? Então, a gente entende que uma companhia que cresce, contrata mais gente, gera mais emprego, com mais governança, mais estruturada, ela naturalmente isso vai desdobrando para todas as camadas. Desdobra para o empregado daquela companhia, para o colaborador daquela companhia, que desdobra para a família claro. Daquela companhia e por aí vai. Então tem um efeito multiplicador muito relevante. Uma das coisas que a gente gosta de olhar, não vou falar medir, mas é olhar quanto as empresas do nosso ecossistema vêm crescendo de números de colaboradores ao longo do tempo. Não é necessariamente uma métrica, como eu falei, por isso que eu falei, não é necessariamente medir isso como um objetivo, etc., porque às vezes você tem empresas que crescem de forma mais eficiente e, enfim, contrata menos gente, investe mais em tecnologia e está tudo certo. Mas, enfim, é algo que a gente
eu gosto de ficar de olho porque a gente se preocupa, né, nessa geração de impacto que a gente está trazendo. Tem o aspecto da educação e da formação do lado ESG, como a gente comentou, e que a gente está muito na busca de trazer isso para o mainstream. Então, tudo que é imposto, a grande maioria torce o nariz. Então, por isso que a gente não vem com a imposição. Então, a gente acredita muito que se você educar e formar, você traz a temática para o mainstream, e no mainstream o impacto ele é muito maior. Legal. Porque ele fica efetivamente, passa a fazer parte dos valores daquele empresário, daquela companhia, Fenomenal. enfim. Então, esse é o nosso foco, o nosso objetivo e o que a gente está literalmente ali matando um leão por dia para construir, para fazer e deixar isso de legado para o Brasil. Fenomenal. Vocês estão na base, né? Vocês estão atuando, é legal, porque o ESG, por exemplo, ele já existe nas grandes empresas, relatórios auditados e por diante, mas se levando isso via educação, via esse relacionamento para as empresas que estão aí, né, empregando 80% das pessoas, contribuindo para 1/3 do PIB, tem esses desdobramentos. Muito legal, muito legal. Então, Rodrigo, muito obrigado, cara. Obrigado a você. Valeu, foi um grande prazer. Contem conosco. Tamo junto, então. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.